Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Sou Gilmar Lopes e te convido para conhecer o www.e-farsas.com para descobrir se o que está rolando na internet é verdadeiro ou falso. Hoje a gente vai falar sobre uma história muito contada pelos palestrantes aí de palestras motivacionais, que é a história da águia, que se renova depois de velha. Será que essa história é verdadeira ou falsa? Fica aí que a gente vai explicar. Depois de alguns vídeos que a gente já fez aqui explicando algumas lendas por trás de várias histórias contadas por palestrantes em palestras motivacionais, muitas pessoas mandaram sugestões para a gente falar sobre essa história que eu vou contar para vocês hoje. Eu quero agradecer em primeiro lugar a todo mundo que tem colocado os comentários aí embaixo, sugerindo temas aí para a gente fazer no nosso canal, e também agradecer a enorme quantidade de likes que vocês têm dado aí nos nossos vídeos, que está ajudando o canal a crescer. Eu agradeço muito e espero continuar com vocês aí, que vocês ajudem a espalhar o E-Farsas para todo mundo. Bom, diz a lenda que a águia é um animal muito peculiar, porque depois de ficar velhinha, ela se recolhe no topo de uma montanha, fica isolada, e aí lá ela faz um ninho, e aí ela começa a arrancar todas as penas do corpo e também a quebrar o seu bico, as suas unhas, e fica lá quietinha no cantinho, até que seu bico volta a crescer, suas penas também voltam a crescer com mais força, e aí ela se renova e sai voando aí mais jovem do que nunca e mais forte do que nunca. Muitos palestrantes usam essa história para motivar a sua equipe, para motivar os seus espectadores, mas essa história não é bem assim não, hein? A primeira coisa é que esse texto que circula pela internet e é apresentado por vários palestrantes aí, ele não fala qual que é a espécie da águia que está sendo usada como exemplo. E a gente não sabe direito quantos anos será que essa águia vive. No texto ela vive 40 anos, mas na vida real, né? Algumas versões dessa lenda diz que a águia se recolhe lá para poder se renovar aos 40 anos. Mas a gente fez uma pesquisa na internet e descobriu que a média de vida de uma águia é de 30 anos. Aqui no Brasil a gente tem uma espécie chamada águia pescadora ou águia pesqueira, e ela vive 30 anos, que é a média de vida aí da maioria das águias no mundo todo. Como esse texto não especifica qual é a espécie da águia, fica difícil a gente saber, né? Essa história de que a águia arranca todos os pelos do corpo não foi comprovada pela ciência. Inclusive tem vários sites especializados que desmentem essa teoria. Um deles é o Centro de Estudos Ornitológicos, onde o editor Luiz Fernando Andrade Figueiredo afirma sem sombra de dúvidas que essa história é falsa. De acordo com um texto publicado pelo presidente da Associação Paulista de Falcoaria, a águia, assim como a maioria das aves, troca de pena gradativamente ao longo da sua vida. E essa troca se dá uma vez por ano entre a primavera e o verão. E quanto ao bico, não há nenhuma prova assim na natureza de que a águia consiga quebrar o próprio bico. Pode acontecer por acidente e tal, mas se isso acontecesse, ela não conseguiria ficar tantos dias sem comer, igual é explicado aí nesse texto que circula pela internet. Eu também não encontrei em nenhum lugar, nenhum artigo que prove que existam animais que pratiquem a automutilação. Isso não é encontrado na natureza. Claro que existem alguns humanos que fazem isso, mas isso é outra história, né? Não encontrei em nenhum lugar algo que diga que comprove isso, a não ser em situação de estresse, né? Às vezes o bicho fica muito tempo preso em cativeiro e ele fica muito estressado e acaba se machucando e machucando algum outro companheiro do grupo. Mas fora isso, na natureza, o animal livre, não há nenhum relato de que eles pratiquem automutilação. Um outro detalhe desse texto que circula pela internet é que em determinado trecho o autor diz que a águia se recolhe e fica reclusa por alguns dias sozinha até se renovar e depois voltar ao seu bando. Só que a águia, por natureza, ela já é um animal solitário, ela não vive em bando. Então, mais uma derrapadinha aí do autor desse texto. Como será que surgiu essa história, né? É muito difícil a gente tentar identificar de onde surgiu uma lenda. É bem possível que o autor dessa lenda, o inventor dessa lenda, que já tem versões em francês, italiano, inglês, tenha bebido de duas fontes. Pode ser que ele tenha tirado da Bíblia, no livro de Salmos, no capítulo 103, onde ele diz o seguinte: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Ou também ele pode ter bebido
da mitologia grega, onde tem a história da fênix, que é uma ave que depois de morrer queimada se renova, nasce de novo das cinzas, né? Pode ser isso. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Eu quero que você dê aquele joinha se você gostou e deixe também seus comentários aí embaixo. Inclusive, eu quero que você dê mais sugestões, igual vocês têm feito aí, para a gente poder melhorar o nosso canal. E se você ouviu alguma história muito louca aí nessas palestras motivacionais por aí, pelas empresas aí, falei muito aí, né? Manda pra gente tentar descobrir se é verdade ou não, e também nessas histórias que circulam na internet. E eu quero que você conheça lá o www.e-farsas.com e que nos visite, nos acompanhe nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e aqui no YouTube. Tchau, tchau!